Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, mais um dia nós estamos aqui na presença de Deus para adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso, para entoarmos a Ele louvores, nós agradecemos ao nosso Deus. Mais um dia de vida, né? Deus está dando para nós, e isso é motivo de nós adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso. É motivo de nós agradecermos a esse Deus por tudo aquilo que Deus Ele nos dá, Ele proporciona para nós. Meus irmãos, sempre que nós iniciamos os cultos de adoração ao nosso Deus aqui, eu tenho por hábito de estar lendo alguns versículos da palavra de Deus que tratam especificamente sobre as orações e a importância das orações. E nós temos que estar orando, né, meus irmãos? Nós temos que interceder pelas almas, por aquelas pessoas que estão enfraquecidas espiritualmente, pelos enfermos, por nós mesmos, porque Deus, Ele quer que façamos isso. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Jesus, ele diz assim, nós temos que orar até por aquelas pessoas que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por todos, sem exceção. Nós temos que orar, porque, veja, meus irmãos, nós temos um relato nas Escrituras Sagradas que se encontra no livro do profeta Amós. Deus concede a ele algumas visões. Primeiramente, ele fala: eis que eu vi um grande fogo, mas não era nem fogo. Isso era apenas um símbolo de uma seca muito grande que Deus iria castigar a nação de Israel. E ele ora, ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia, perdoa o pecado de Israel. Ó Senhor, Israel é tão pequeno, esse povo vai deixar de existir se o Senhor fizer isso. E a palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele ouviu a voz do profeta e não trouxe aquele castigo sobre a nação de Israel. E também ele tem uma outra visão, que ele vê os exércitos inimigos vindo para destruir a nação de Israel. E ele orando, Deus também ouve a oração do profeta, e Deus não faz assim. Mas na terceira visão que ele teve, um muro, e em cima desse muro, ele tem uma visão de que Deus estava em cima do muro, com um prumo na sua mão. E nós sabemos que aquele muro simbolizava a nação de Israel, que ela foi construída por Deus, a nação de Israel, e ela estava com aquele muro no princípio, seguindo as leis de Deus, e estava correta diante de Deus. Mas Deus disse assim: eu agora vou passar por Israel. E o passar significa: eu não vou mais tolerar o pecado de Israel, não vou mais perdoar. Agora eu vou passar e vou castigar. Nesse momento o profeta já não ora mais. Ele orou 2 vezes. Deus ouviu a intercessão do profeta. E esse profeta, ele estava simbolizando o próprio Senhor Jesus Cristo, com as suas intercessões que ele faz hoje por nós, o nosso mediador. Mas na terceira visão que ele teve, ele já não ora mais, ele não pede mais. Porque ele reconhece que Deus era justo em aplicar o castigo sobre a nação de Israel. Então, meus irmãos, existem situações que nós temos que orar, mas existem situações que é Deus tratando com as pessoas, e Ele faz conforme a vontade dEle, e Deus é perfeito em tudo que faz, mas nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus por intermédio das orações, nós temos que interceder pela igreja, por nós mesmos, nós temos que interceder pelas autoridades constituídas, porque só desta maneira, meus irmãos, nós conseguimos ser vitoriosos
sobre os levantes do diabo, nós conseguimos ser vitoriosos sobre as nossas próprias fraquezas e conseguimos ficar firmes na presença desse Deus. Conseguimos nos encher de poder, de graça, de sabedoria e unção divina. Então não podemos negligenciar as orações. Temos que estar sempre orando. Temos que estar sempre buscando a Deus. Porque de outra maneira nós não conseguimos vencer as adversidades com as quais nós temos que conviver sobre a face desta terra. E o próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele diz assim, persiste em pedir e dar-se-vos-á, e persiste em bater e abrir-se-vos-á. Então nós temos que ser insistentes nas orações, não podemos negligenciar as orações. Meus irmãos, os 2 versículos que eu tenho por hábito de estar sempre lendo aqui, eles se encontram na primeira epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Tessalonicenses. O capítulo é o 5, os versículos é o 17, depois o 25. O versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. E no 25, é um pedido dos apóstolos, que diz assim: irmãos, orai por nós. Então nós vemos aqui a importância das orações, e que temos que ser persistentes nas orações, e também temos que estar orando uns pelos outros, orando pela igreja, pelos nossos familiares e orando por todos. Nós precisamos orar, precisamos clamar. Então, a partir de agora, meus irmãos, nós vamos estar orando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, Senhor, mais este dia nós nos encontramos aqui, dentro deste recinto, ó Deus bendito, dentro desse espaço físico, Senhor, este salão tão simples, tão pequeno, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus Todo-Poderoso, que aqui em frente passam todos os dias, para um lado e para o outro, Senhor, e talvez olhando aqui para dentro, para a simplicidade desse espaço físico, para o número reduzido de pessoas que aqui se encontram, por enquanto, ó Deus, porque, Senhor, temos a certeza que o Senhor fará esta igreja crescer, o número de pessoas aqui, Senhor, de servos e servas, adorando ao Senhor, servindo a Ti, juntamente conosco, será muito grande, ó Deus bendito, ó Deus Todo-Poderoso. Nós temos a certeza que o Senhor, Papai, está aqui conosco, porque o Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Jesus Cristo, em meio a esses o Senhor estaria. Continua conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos revestindo, ó Deus Todo-Poderoso, dando para cada um dos Seus filhos e filhas poder, forças, graça, unção divina, sabedoria, inspiração celestial, ó Senhor Deus, capacitando, porque, Senhor, se não for desta maneira, a Tua igreja, o Teu povo, não pode fazer absolutamente nada. Reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor, reconhecemos a nossa pouca força, e que se o Senhor não ajudar a nós, se o Senhor não estender os Seus braços poderosos, a Sua mão misericordiosa, e não nos capacitar, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Somos inteiramente dependentes de Ti, ó Deus bendito. Nós necessitamos da Tua ajuda, de força celestial, de poder e graça, e sabedoria e unção divina, Senhor. Então, Papai, nos ajuda, tenhas misericórdia de nós, ajuda a Tua igreja a crescer, tira do caminho dela os obstáculos, Senhor, lançados pelo diabo, pelos homens, Senhor, as barreiras, vai pondo por terra agora, ó Deus bendito, tudo isso, para que a Sua igreja ela possa avançar, ela possa, Senhor, avançar como um exército poderoso e triunfante sobre o mal. Deus bendito, nós precisamos, Senhor Deus, recebermos das Tuas mãos os dons maravilhosos do Teu Santo Espírito, os dons de curar, palavra
da sabedoria e ciência, operação de sinais, maravilhas e prodígios, o dom da fé, de discernimento do teu Santo Espírito, ó Deus bendito, porque muitos, Senhor, são os enganos do diabo. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece a mim, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, papai, o meu físico, o Senhor conhece o físico de cada um dos seus filhos e filhas. O Senhor sabe, ó Deus bendito, que somos pó, Senhor, que temos as nossas limitações e fraquezas, mas com a tua ajuda, ó Senhor Deus, nós conseguimos, papai, vencer tudo, conseguimos ir para avante. Então, Senhor Deus, nos ajuda, enche-nos, Senhor Deus, de poder, concede forças para nós, ajuda-nos a vencer, ajuda a tua igreja, por bondade e por misericórdia, pois ela precisa, Senhor Deus, da tua mão forte e poderosa, ajudando mesmo. Senhor, vai pondo por terra os encantamentos, as feitiçarias, Senhor, todo mal que se levanta contra a tua igreja, contra o teu povo, Senhor, querendo nos abater na fé, ó Senhor Deus, querendo não ver o crescimento da igreja, mas Senhor, põe por terra tudo isso, porque o Senhor é poderoso e para ti nada é impossível. Então vai destruindo todas as obras do diabo, ó Senhor, põe por terra para que a sua igreja possa avançar, pois contra o teu povo, Senhor, não existe encantamento, não existe feitiçaria. O teu povo, Senhor, é protegido por ti, é guardado pelo Senhor. O Senhor é o escudo do teu povo e da tua igreja. Então, Senhor Deus, isso é tempo perdido. A tua força, Senhor, é maior do que a força do diabo. Então, Senhor Deus, põe por terra tudo isso e conceda-nos a vitória, da qual tanto, Senhor Deus, nós necessitamos. Papai, eu peço a ti, Senhor, para visitar o seu filho, a sua filha, que se encontra enfraquecido ou enfraquecida, já não tem mais forças para continuar. Ó Senhor, quanto dos seus filhos e filhas que caíram, Senhor, se encontram afastados, Senhor, distanciados do teu caminho. Deus bendito, traz de volta para a sua presença, usa novamente nas tuas mãos, porque o Senhor é poderoso. Aquele que se enfraqueceu, Senhor, conceda-lhe a força da qual tanto ele é necessitado, Senhor. Aquele, meu Pai, que está prostrado, caído, Senhor, sem forças para prosseguir, eu peço ao Senhor para visitar agora e fortalecer e pôr de pé, ó Deus bendito, e trazer para a sua presença gloriosa, e usar novamente nas tuas mãos, Senhor, como o Senhor usou no passado. Papai, enche este lugar com a tua presença, com a tua glória, manifesta aqui o teu poder, Senhor. Aquele e aquela que adentrarem por essas portas, meu Pai, oprimidos pelo diabo, enfermos, Senhor Deus, tanto fisicamente como espiritualmente, Senhor, viciados em uma substância maléfica para o organismo humano, Senhor, viciado em bebida alcoólica, em cigarros, Senhor, em quaisquer que sejam, meu Deus, os vícios. Ó Deus bendito, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta essas almas, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, Senhor, porque o Senhor tem poder para tudo. Manifesta mesmo, Senhor, neste lugar a tua mão forte e poderosa, enche este lugar aqui com a tua presença gloriosa, batiza, meu Deus, com teu Santo Espírito. Ó Senhor, tenha misericórdia, manifesta aqui o teu poder, pois essas pessoas, meu Pai, precisam ver a manifestação do seu poder em nosso meio.
meio e por nosso intermédio, para que possam acreditar, ó Deus bendito, que o Senhor, Papai, entregou em nossas mãos esta obra para fazermos, ó Deus bendito. Então, Senhor, usa-nos, ó Deus bendito, usa-nos de maneira poderosa, de maneira graciosa, nas tuas mãos de poder, de bondade e misericórdia, Senhor. Deus bendito, eu peço ao Senhor, Papai, para visitar essas almas que se encontram, meu Deus, desesperadas, sem esperança no futuro, chorando muito, Papai. Ó Senhor, tenhas misericórdia, passa o bálsamo, enxuga, meu Deus, essas lágrimas, dá vitória a esta pessoa, porque o Senhor é poderoso para tudo, para ti, meu Deus, nada é impossível. Passa o bálsamo, Senhor, desses corações feridos, machucados, traumatizados, ó Deus bendito, esses corações, Senhor, que foram feridos pela insensibilidade humana, por causa da dureza de coração do ser humano, por causa da falta de amor, Senhor Deus, dentro dos corações humanos. Quantas pessoas, meu Pai, feridas, machucadas, traumatizadas, Senhor, ó Deus bendito, eu peço ao Senhor para visitar agora, para passar o bálsamo, para fechar, meu Pai, essas feridas que foram abertas, para cicatrizar, meu Deus, esses traumas que foram gerados, meu Deus, dentro do coração desta pessoa. Estão feridas, meu Deus, estão machucadas, meu Pai. Ó Senhor, Tu és o Deus de todo consolo. O Senhor, Papai, é poderoso para consolar, para fechar, meu Pai, esses ferimentos que foram abertos pela incompreensão humana, por causa da maldade do ser humano, Senhor, por causa, Senhor Deus, da falta de amor e de compreensão do ser humano. Ó Deus bendito, enxuga essas lágrimas, ó Deus Todo-Poderoso, passa o bálsamo nesses corações feridos, machucados, meu Deus, e traumatizados, porque o Senhor tem poder para tudo. Eu peço para o Senhor, Papai, fazer isso, não somente nesse bairro, ó Deus bendito, mas vai visitando sobre toda a face desta terra, os feridos, os machucados, os traumatizados, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, para ti nada é impossível, o Senhor tem poder para tudo. Então, ó Deus, liberta essas pessoas que assim se encontram, ó Deus Todo-Poderoso, acalma, meu Pai, este coração desesperado, aflito, meu Deus. Ó Senhor, Tu tens poder, então socorre, Papai, pela Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, perdoa-lhes os pecados, Senhor, as suas iniquidades, vai perdoando, Deus bendito, vai santificando, vai trazendo para a Sua presença, faz desta pessoa um filho seu, uma filha sua, porque o seu filho Jesus, ele veio para trazer a libertação aos cativos do diabo. Meu Deus e meu Pai, faz isso por bondade e por misericórdia, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, e para ti nada é impossível. Pedimos também, Senhor, ouça-nos nesta noite, nas Tuas mãos de poder e de bondade, enche-nos, ó Deus bendito, com o Teu Santo Espírito, concede para nós ousadia espiritual, concede para os Seus filhos e filhas inspiração celestial, concede poder, Papai, nas palavras, porque o Senhor, meu Pai, pode tudo, e para ti nada é impossível. Reveste-nos, ó Deus, com poder celestial, quando falarmos neste microfone, o som que sair destas caixas para fora será cheio de poder, cheio de graça, de virtude, de unção divina, para tocar os corações, Senhor. Aquele que se encontrar enfraquecido, receba forças. Aquele que se encontrar caído, ó Senhor Deus, seja posto de pé, ó venha se levantar novamente. Aquele, Papai, que estiver deitado, ó Senhor, seja posto de pé, ó Deus bendito. Então usa os nossos lábios poderosamente nas Suas mãos, unge, meu Pai, as nossas línguas, as nossas gargantas, as nossas cordas vocais.
nossos lábios, inspira-nos, Espírito Santo de Deus, usa-nos desta maneira, faz da nossa língua como uma pena habilidosa, Senhor, ó Deus bendito, que o lábio escritor, Senhor, nós espiritualmente, para pregarmos a tua palavra, para darmos conselhos que edificam, ó Deus Todo-Poderoso, que faça a pessoa se firmar nos teus caminhos, se fortalecer, se fortalecer, ó Deus bendito, então usa-nos desta maneira, Senhor Deus, eu peço a Ti para visitar os seus filhos e filhas que se encontram espalhados sobre toda a face desta terra, em diferentes países, ó Deus bendito, mas são seus filhos, é a tua igreja, vai visitando, vai fortalecendo aquele que está enfraquecido, aquele que está desanimado, não permitas que venha, Senhor Deus, a cair, ó Senhor, tens misericórdia, ajuda, meu Pai, o teu povo, a tua igreja, combatida, desprezada, humilhada, maltratada e incompreendida, que se encontra espalhada sobre toda a face desta terra, ajuda os seus filhos e filhas a serem vencedores sobre o mal, sobre as investidas do diabo, sobre as perseguições, sobre as tentações, sobre as provações, papai, ajuda, porque o teu poder é maior, vai enchendo o teu povo de poder, vai despertando aquele que está dormindo espiritualmente, porque o Senhor é poderoso para tudo, então ajuda também os pastores, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, conceda-lhes a força, da tanto estão necessitados de receberem das tuas mãos, aqueles, Senhor, que caíram, por de pé de novo, Senhor, e usa novamente nas tuas mãos, Senhor, aquele que está pensando em desistir, em voltar para trás, ó Deus bendito, não permita que isso aconteça, mas fortalece para que o seu servo, ele permaneça nos teus caminhos, fazendo a tua obra, e não venha a desistir dos teus caminhos e da missão que o Senhor entregou em suas mãos para eles fazerem. Papai, cuida dos seus filhos que se encontram enfermos, tanto no seio da igreja, como dentro dos seus lares e ao redor do mundo, papai. Eu peço aqui, em nome de Jesus Cristo, a começar aqui dentro desse espaço físico, aquele e aquela que aqui estiverem enfermos, ó Deus bendito, com uma doença genética, seja ela uma mudez, uma surdez, não importa o que seja, papai, um câncer, o Senhor tem poder para curar, para restabelecer a saúde. Pedimos a Ti para curar, meu Pai, ó Senhor, liberta os seus filhos que se encontram desta maneira, conceda-lhes a saúde, prolonga-lhes os anos de vida sobre a face desta terra, porque o Senhor tem poder, sobretudo, não há nada que possa impedir a sua mão de ajudar, ó Senhor, então ajuda, vai curando, vai libertando desta enfermidade e da saúde ao seu filho e filha, aqueles que se encontram enfermos também, dentro dos hospitais públicos, particulares, nas clínicas, Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, Deus bendito, liberta, Senhor, quantas pessoas desenganadas pelos médicos,
envia os montes e aos milhares, Senhor Deus, envia evangelistas, envia diáconos, envia diaconisas, envia presbíteros, envia evangelistas, envia mestres, envia pastores, vai enviando de perto, de longe, de todos os lugares, envia, Deus bendito, esses braços que se unirão aos nossos, para juntamente conosco continuarmos fazendo a tua obra. Deus bendito, envia tocadores de toda sorte, de instrumentos musicais, de sopro, de corda, de percussão, porque a tua igreja precisa. Senhor Deus, envia para que nós tenhamos no seio dela um lindo coral, uma linda orquestra. Meu Pai, enche esse lugar com as almas. Nós não aceitamos aqui cadeiras vazias, espaços, Senhor, vazios. Ó Deus bendito, envia, meu Pai, as almas, envia os montes aos milhares, tira, Senhor Deus, os obstáculos, abra os olhos, Senhor Deus, das almas, tira as escamas espirituais, porque o Senhor tem poder, meu Pai. Ó Senhor, tira esta pedra da incredulidade de dentro desse coração, mas mostra, Senhor, que o Senhor está aqui, que o Senhor nos usa nas tuas mãos de poder. Ó Senhor, que o Senhor nos levantou para fazermos esta obra, para levarmos a salvação aos cativos do diabo. Então, Senhor, ilumina a mente das almas e traz as almas, Senhor, enche este lugar, torna este lugar pequeno, ó Senhor, porque o Senhor tem poder para tudo. Papai, pedimos ao Senhor para visitar esta juventude linda. Ó Senhor, liberta da escravidão do pecado, liberta das drogas, da bebedice, da prostituição, Senhor, porque o Senhor tem poder. Liberta, ó Senhor, este coração rebelde, revoltado, papai. Senhor Deus, vai transformando, vai tirando esta rebeldia satânica, Senhor, de dentro do coração deste jovem, desta jovem, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Quantos jovens, Senhor, que foram mal aconselhados, mal orientados, ouviram, Senhor Deus, os maus conselhos, seguiram as más confarias, e hoje, Senhor, se encontram, talvez até mesmo, dentro de uma sepultura, tão novinhos, papai. Mas eu peço aqui para libertar esta juventude, Senhor, para santificar, purificar, e usar nas tuas mãos, para que seja uma bênção para os seus familiares, para que seja motivo de alegria ao seu papai e à sua mãe. Ó Deus bendito, para que não vivam dando trabalho às autoridades constituídas. Então liberta os montes e os milhares, traz para a sua presença, escreve o nome no livro da vida do Cordeiro, perdoa-lhes os pecados, porque o Senhor tem poder, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Ó Deus bendito, papai, visita os presídios, visita o presídio masculino, o feminino, ali onde estão aqueles adolescentes. Liberta, meu Pai, essas almas dessa escravidão, Senhor, do mundo do furto, do roubo, Senhor, das drogas, da violência, porque o Senhor tem poder. Vai libertando, vai fazendo desta pessoa um filho seu, uma filha sua. Ó Senhor Deus, santifica, purifica, traz para a sua presença, porque o Senhor tem poder para tudo. Ao invés de levarem tristeza a outras pessoas da sociedade, seja um instrumento nas tuas mãos para levarem a paz, levarem a salvação, levarem o consolo, o amor, Senhor, a edificação,
derramado muitas lágrimas sobre o chão, sobre o seu rosto. Consola também, papai, nesta noite, Senhor, usa-nos nas suas mãos, é o que eu peço para o Senhor e agradeço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia. Aparecido, vem louvar a Deus aqui com alguns cantos e nós vamos fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Como a igreja pode ser. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quanto? 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante entre triunfantes, combatemos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes, remo imprudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, como o sangue que narrou no Calvário. Pelo sangue
padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Sim, tá, Cristiano. Glória. Sim. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem selar. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Oh, glória. Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus mais uma vez na casa do Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus por essa rica oportunidade nessa noite. Quem todos podem vir e não vem. Glória a Deus. Aleluia. Né? Tantas pessoas passam aí, um sobe, outro desce, mas não tem coragem de agradecer o Senhor por estar respirando esse ar. Mas, graças a Deus, nós temos que agradecer o Senhor essa noite. Glória a Deus, nós viemos aqui agradecer o Senhor. Glória a Deus. Glória. Temos a palavra aos irmãos nessa noite. Glória a Deus. Aqui está na Marcos capítulo 4. Glória a Deus. As palavras do semeador. Glória a Deus. Hoje você está falando de semear, né? Hoje você está falando só de semear. Onde Deus coloca no nosso coração essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Eu, outras vezes, começou a ensinar junto ao mar,
E ajuntou-se a ele grandes multidões. De sorte ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e todas as multidões estavam na terra, junto do mar. Ensinava a eles muitas coisas por parábolas, e ele disse na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram lá, junto aos caminhos, e vieram as aves do céu e o comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo longo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não tinha raiz, secou. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, e sufocou, e sufocaram, e não deu fruto. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que perceber que Deus, a gente tem que semear onde tem terra. Quando a gente semeia a palavra de Deus, como nessa noite você tem semeado aí na sua casa, na sua família, com a sua esposa, né? A gente tem que saber semear, porque se a gente semear mal, cai em espinho, e sufoca, né? E Deus vai dando a rica oportunidade, eu agradeço a Deus a rica oportunidade, nessa noite, é para mim e para você nessa noite. Glória! Amém? Amém. Glória. Oh, glória! Glória. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite é motivo de muita alegria Aleluia! em mais uma vez poder estar neste lugar para cultuar a esse Deus que tem nos guardado, tem nos usado em suas mãos poderosas. Quero eu saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, também aqueles e aquelas, os de perto e os de longe, que nos ouvem através dos vídeos, aonde oramos, aonde louvamos, aonde fazemos um culto de adoração a Deus. Neste momento, quero eu aqui louvar a Deus com o hino da harpa cristã. O número é o 6, número 6. O seu título é Na Maldição da Cruz. Ouçam aí. Estou na maldição da cruz, elevaste o teu amor, em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor, queres, com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar, ó sim, queres todos renovar, o maligno tentador é o autor da perdição.
mal e dor, da doença e da prisão, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar, me curar, oh sim, queres todos renovar, tu levas teu bom Jesus, o pecado, mal e a dor, e a doença sobre a cruz, és o grande Salvador, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar, me curar, oh sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido pecador, mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar, me curar, oh sim, queres todos renovar. Glória a Deus. Como é bom, como é maravilhoso louvar estes hinos que foram escritos por homens de Deus, homens que eram realmente compositores de louvores a Deus, e Deus, Ele continua recebendo estes louvores, pois Ele se agrada quando alguém louva a Ele. Não em ritmo de rock, não em ritmo de rap, mas nestes ritmos que mexem com o coração da noiva de Cristo, alimentando, dando água espiritual para a noiva de Cristo, porque infelizmente o mundanismo tem entrado para dentro de muitos templos evangélicos, e com isso o Espírito Santo já saiu fora há muito tempo.
verdade. É a verdade que liberta. É a verdade. Pois, vamos chamar para pegar a verdade. Não foi para fazer da palavra de Deus uma cana de açúcar que alguém torce ela, mas pregar como ela é, ensinar como ela é, mostrar o caminho em que a igreja ela tem que seguir, porque ao contrário disso, não adianta, não adianta. Abre o ministério aqui, abre o ministério ali, mas o povo continua indo para onde? Para onde? Porque a Bíblia Sagrada diz: venha como está, mas não permaneça. Não permaneça como está. Aquele que se congrega, ele tem do mundo que jaz no maligno, mas se ele realmente se converteu, é claro que tem que haver uma mudança, tem que haver mudança, mas hoje o que importa para muitos líderes é multidão, não é mudança no caráter, não é oração, não é obediência. Não, é multidão. Multidão. Porque quanto mais gente, mais se pega dinheiro. Quando vamos chamar para pregar salvação, e não milhões, mas salvação. E a igreja, ela tem que ler a Bíblia Sagrada, porque é nela que nós encontramos vida espiritual, saúde espiritual. Aleluia. É nela que nós encontramos o caminho que foi aberto por Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, aonde ele derramou até a sua última gota de sangue. E a Bíblia Sagrada diz: não tendo mais sangue, verteu água. É Bíblia, é Bíblia Sagrada, não é Bíblia gay, não é Bíblia satânica, é Bíblia Sagrada. A igreja, ela tem que ouvir a voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus, é a palavra de Deus, usada por aquele e aquela que anda na presença de Deus, que anda em santidade, que anda em obediência. Porque eu digo uma coisa, não é carne, não é carne, é santidade, é vida notável. Não adianta nariz empinar, não. Teve um profeta que ele disse que eu diminua, mas que ele cresça. João Batista, que eu diminua, mas que ele cresça. Enquanto nós diminuirmos, Deus ele cresce cada vez mais dentro de nós, e nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória. E sendo cheios do Espírito Santo, Deus nos dá dons espirituais, Deus nos batiza com o Espírito Santo,
precisa mais de profeta. Profeta foi há milênios passados, quando Cristo subiu ao céu, Ele deu o que aos homens? Ele deu dons espirituais para os homens e para as mulheres, para que a igreja continuasse na terra, fazendo a vontade dele, sendo abençoada, sendo preparada para ir morar no céu. Porque no céu não entra de qualquer maneira. Não entra. Lá não entra purê de galinha mal cheiroso. Lá não entra louco devorador. Não. É céu onde está sentado Deus em seu alto e sublime trono. Ele não aceita lá junto com ele pessoa de qualquer maneira. Ou é santo, ou então não entra lá. Ou anda na doutrina, ou anda na presença de Deus, ou então está perdendo tempo. Perde o tempo. Ah, mãe, eu tenho 50 anos de crente. O diabo também nasceu lá. Ele é o braço direito de Deus lá no céu. Mas ele quis ser igual a Deus. Ele era o querubim ungido, mas ele quis ser igual a Deus. Onde ele está hoje? Aonde ele está? E eu digo uma coisa, hein? Está cheio de gente nesse tipo por aí. Está cheio de gente em cima de culto de igreja, querendo ser igual a Deus, mas é outro devorador. Não adianta. A minha igreja pega uma esquina inteira. Pega uma esquina inteira. O salão é enorme, cheio de luz piscando lá. De um lado para o outro. O Cristo mesmo está onde? O Cristo mesmo onde está? Para o lado de fora. Pelo lado de fora. Porque ele não entra num lugar como esse. Não adianta dizer que ele está lá, porque ele está. O Espírito Santo ele não compactua com esse tipo de coisa. Não. Ou mata ele, ou então lava o diabo. Mas eu vou parar por aqui. Glória. Porque quando Deus quer usar, Ele usa até o momento que Ele quer. Depois tem outro para falar, tem outro para ser usado, usado por Deus para tocar a trombeta, anunciando ao Brasil, aos países estrangeiros, África, Moçambique, Inglaterra, enfim, muitos países, Portugal, aonde tem chegado os vídeos que aqui colocamos no YouTube. Ouça aí, pois ainda Deus continuará falando na boca do pastor Cícero, vice-presidente deste ministério. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.
Glória. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, graças a Deus, mais um dia. Nós vamos fazer assim, meus irmãos, vamos fazer a parte das ofertas. Logo a seguir, aquilo que Deus pôs aqui na minha boca, eu vou estar transmitindo à igreja e aos nossos estimados ouvintes. Irmão Jair, pega a sala, fazendo um favor aí. Deixa eu dizer, vem cá, ora por todos aqui. Depois o senhor já passa a sala. Salve mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, né? Vamos orar por Cristo e vamos ofertas nessa noite. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai. Aqui estão seus filhos, Senhor, que vão ofertar e dizimar na casa do Senhor, meu Pai. Pai, abençoa cada um deles, Senhor. Abençoa tua filha, teu filho que está ofertando, dizimando, Senhor, na casa do Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que vai transformar, é um Deus que vai tocar em cada coração nessa noite, Pai. Através do teu Espírito, meu Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro do profeta Amós. O capítulo é o 7. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glória, aleluia. Amós, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui até o versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Amós capítulo 7, versículos do 1 até o 9. Diz assim o título da mensagem: a visão da locusta, do fogo e do prumo. O versículo 1 diz assim: o Senhor Jeová assim me fez ver. E eis que formava gafanhotos no princípio do rebanho da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da secada do rio. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso.
nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei como espada contra a casa de Jeroboão. Graças a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Ele está falando com Amós por meio dessas 3 visões aqui. E qual o significado dessas 3 visões, meus irmãos? Nós vemos aqui a visão dos gafanhotos, e Amós diz aqui: o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. Nós observamos, meus irmãos, aqui, que Deus, Ele estava dizendo ao profeta Amós que iria castigar a nação de Israel utilizando gafanhotos, e o gafanhoto cortador. E nós observamos aqui que esses gafanhotos, eles seriam enviados pelo soberano Senhor Jeová no início do rebento da erva seródia. É interessante que a palavra de Deus, ela diz aqui para nós: e eis que a erva seródia depois da cegada do rei. Primeiro, meus irmãos, a nação de Israel, aquilo que era colhido primeiro, a vegetação que era cortada, era entregue ao rei, para servir de alimento aos animais do rei. Nós observamos que esses gafanhotos que Deus queria enviar sobre a nação de Israel, eles viriam logo após dessa erva, desses frutos que foram colhidos e eram dados primeiramente ao rei de Israel. O rei do norte, que se havia corrompido, e quem estava sob a direção deste reino do norte era Jeroboão. E esse rei se tornou idólatra, perverso, deixou o caminho da justiça e estava praticando mal. Deixou de adorar o soberano Senhor Jeová, o único Deus verdadeiro, e tinha se voltado aos ídolos, tinha se voltado a Baal, a Astorete e a Zera, e tinha abandonado os caminhos do Deus Todo-Poderoso. Era terrível, meus irmãos, esta praga. Era terrível. Nós observamos que se essa praga ela de fato tivesse sido enviada por Deus, o que seria da nação de Israel? Não restaria ninguém. Por quê? O que eles tinham agora para si, para o povo, era o que brotava, aquilo que viria da brota depois da poda, depois daquilo que eles escolheram, iam dar para o rei. Nós observamos que Deus, ao clamor desse profeta, quando ele clama: Senhor Jeová, tenha misericórdia, perdoa o pecado de Israel, não faça isso. Deus ouve a intercessão do profeta. E a palavra de Deus diz aqui que Deus se arrepende e não envia esta praga sobre a nação de Israel. Porque se Deus tivesse enviado esta praga, a nação de Israel seria reduzida a nada. Haveria fome, o povo morreria de fome, porque o
os gafanhotos comeria aquilo que viria brotando depois do que eles tinham cegado para entregar ao rei de Israel. Então Deus se arrependeu e não fez isso. Mas também tem a segunda visão. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor, perdoa, como se levantará Jacó? Quando ele se refere a Jacó, meus irmãos, ele está se referindo às promessas que foram feitas a Jacó, que abençoaria a nação que viria por intermédio dele. Ele estava se referindo às promessas que foram feitas por Deus, e a nação de Israel estava sobre essas promessas. Mas agora, desviada desse Deus Todo-Poderoso, Deus estava, meus irmãos, entristecido com a nação de Israel, e Deus queria enviar essas pragas. E nós vemos aqui que o profeta Amós, ele estava simbolizando, ou era um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo, intercedendo, e pela intercessão dele, pelo clamor dele, Deus se arrepende de enviar esta praga sobre a nação de Israel. Meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui: pois ele é pequeno, e de fato a nação de Israel se sentia orgulhosamente uma nação poderosa por causa das suas conquistas, mas era Deus que tinha dado conquista à nação de Israel. E o seu coração agora se encontrava cheio de orgulho, achando que era alguma coisa, mas não era. Se não fosse o poder de Deus, a nação de Israel, que tinha enfrentado nações poderosas, nações com exército muito melhor preparado, guerreiros que estavam preparados para a batalha, a nação de Israel não tinha conseguido absolutamente nada. Mas eles venceram, porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado vitória para eles. Mas eles, com o seu coração inchado, cheio de orgulho, se achavam alguma coisa, e talvez estivessem confiando no seu braço e achando que o seu braço tinha dado a vitória para eles. Mas essa vitória, ela tinha vindo das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Então se arrependeu o Senhor e disse: e não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Esta praga, meus irmãos, quando está se referindo ao fogo aqui, está se referindo a uma seca terrível. E quando se refere aqui ao grande abismo, está dizendo que a seca seria tão terrível que até os lençóis freáticos seriam atingidos. Não haveria minas para encher os rios e os ribeiros. Aqui está dizendo que tudo seria atingido por esta seca que Deus enviaria sobre a nação de Israel. Mas ao clamor, a súplica do profeta, Deus ouve a sua oração e se arrepende de enviar também esta praga sobre a nação de Israel. Meus irmãos, nós clamamos hoje, e Deus ouve as nossas orações, e por misericórdia e bondade, Deus tem preservado ainda tantas pessoas vivas sobre a face desta terra, por causa das nossas orações, do nosso clamor e da nossa súplica, porque Deus ouve o clamor dos seus servos, e Deus ouve e responde à oração dos seus servos. Meus irmãos, recentemente nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: que quando Deus retém as águas, a seca, mas se ele largar as águas, destrói a terra. Meus irmãos, o que aconteceu ali e o porquê aconteceu aquilo é Deus, meus irmãos. Deus se ira todos os dias contra o ser humano, por causa dos seus pecados, por causa do seu desafio a esse Deus Todo-Poderoso, porque deixam de adorar a esse Deus Todo-Poderoso, como fez a nação de Israel, e se voltam
geração deixam os caminhos de Deus para praticar a perversidade, deixarem a justiça de lado, e Deus não se agrada disso. E a palavra de Deus, ela diz para nós que Deus se ira todos os dias contra o homem, e ele já tem o seu arco armado para soltar a sua flecha. Isso fala de juízo, de castigo da parte desse Deus Todo-Poderoso. E a humanidade tem feito pouco caso, assim como fez a nação de Israel, fez pouco caso da mensagem que Deus enviava os seus servos para falar, para que se arrependessem dos seus pecados, para que deixassem a idolatria, para que se voltassem para esse Deus Todo-Poderoso. E não fez caso, não quiseram ouvir, e por duas vezes Deus se arrepende e Deus não envia essas pragas. Mas a terceira praga, meus irmãos, o terceiro castigo, diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaac serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Veja, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela faz referência aos altos de Isaac e também aos santuários. O que significa isso? Meus irmãos, se nós pegarmos dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o homem que mais levantou altares, mas ao Deus Todo-Poderoso, foi Isaac. E ele levantou esses altares nos montes. Mas agora, o povo virava as costas para o soberano Senhor Jeová, o único Deus verdadeiro, estava usando esses altares para praticarem a idolatria, para adorarem a Baal, para adorarem Astorete, para adorarem a Zera, e Deus estava irado com a nação de Israel. E também aqui se refere aos santuários. Nós vemos um santuário que estava em Betel, que distava de Jerusalém aproximadamente uns 18 quilômetros de distância, e esse santuário, ele era usado pelo próprio rei, pela família real e pelos líderes da nação de Israel, ou do reino do norte, que se havia corrompido, e ali ele era o santuário principal da idolatria, onde Jeroboão, juntamente com os líderes da nação de Israel, estava praticando a idolatria, e o povo estava todo desencaminhado, e tinham se voltado para os ídolos praticando a idolatria, e Deus, usando o seu servo Amós, os advertia que o iria castigar. E aqui na terceira visão, Amós, Deus mostra para ele o muro, e vê o Senhor em cima deste muro com um prumo nas suas mãos. Este muro, meus irmãos, ele estava simbolizando, representando a nação de Israel. Ela havia sido levantada por Deus corretamente, conforme os princípios de Deus, conforme a lei de Deus, mas deixou os caminhos de Deus, e agora não estava mais servindo ao Deus Todo-Poderoso, mas tinha se voltado para os ídolos que nada são. E Deus está dizendo aqui que iria pôr prumo na nação de Israel, e achou a nação de Israel em falta. Agora, uma parede torta, que não estava mais feita prumo, mas não estava mais conforme a vontade desse Deus Todo-Poderoso. E o que restava para a nação de Israel? Agora restava o castigo desse Deus Todo-Poderoso. E nós observamos, meus irmãos, que nessa terceira visão que Amós tem, ele já não intercede mais, ele silencia a sua voz, porque Amós, como servo de Deus, ele sabia que tudo que Deus faz é perfeito, é correto, é bom e é justo. Então a nação de Israel, por recusar as advertências desse Deus Todo-Poderoso, Amós silencia, porque ele sabia que a nação de Israel era merecedora do castigo. E agora
diz assim, usa essa expressão, eu nunca mais passarei por Israel. Nós sabemos que Deus usa um termo semelhante quando diz assim, esta noite eu passarei pelo meio do Egito e matarei todos os primogênitos do Egito. O passar aqui significa o seguinte, que Deus não mais teria misericórdia da nação de Israel. Agora, Deus não perdoaria mais, não teria mais paciência com os seus pecados e os seus erros, mas sim, Deus aplicaria o castigo sobre a nação de Israel e sobre esse rei ímpio, Jeroboão, e assim aconteceu. Deus aplicou o seu castigo na nação de Israel. E conosco, meus irmãos, não é diferente. Como a igreja de Deus não é diferente. Nós temos que saber que Deus usa os seus filhos e filhas, Ele usa os seus servos para alertar, para avisar. Uma vez, duas vezes, três vezes e até 4 vezes. E quantas pessoas têm feito pouco caso daquilo que Deus está usando os nossos lábios para falar, para exortar, para divertir, para tirar as pessoas do erro. Mas chegará um momento que virá o castigo de Deus. Deus não passará mais pelo meio, talvez do seu povo, mas o castigará. Passar significa Deus não perdoará mais. Agora a pessoa receberá o castigo que ela merece, porque recusou as advertências desse Deus Todo-Poderoso, recusou a mensagem que Deus usou a boca dos seus servos e servas para transmitir ao seu povo, a sua igreja. Então, meus irmãos, temos que manter as nossas vestiduras alvas, não temos que recusar, não temos que virar as costas para as mensagens que Deus está usando a boca dos seus servos e servos para falar. A mesma coisa o mundo, quanto o mundo tem recusado as advertências de Deus, mas chegará um momento que Deus não passará mais pelo meio deles, porque Deus não perdoará mais os seus pecados, mas sim eles receberão o castigo do Deus Todo-Poderoso. Não foi assim ali no Rio Grande do Sul? Não foi desta maneira? Então Deus está alertando, meus irmãos. Esta mensagem aqui, ela pode ser aplicada a nós hoje, porque a palavra que foi escrita outrora para o nosso ensino, ela foi escrita. Então nós temos que dar ouvido à mensagem falada por Deus usando a boca dos seus servos e servas. É o tempo de nós santificarmos as nossas vidas, de nos voltarmos para Deus, de deixarmos o mal e o pecado e o mundo, de ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados, porque chegará o momento que Deus não mais passará pelo meio desse povo, tolerando os seus pecados, perdoando os seus erros, as suas faltas, mas Deus os castigará conforme merecem. Então, para tudo há um tempo. Por 2 vezes nós observamos aqui, Deus iria enviar a praga dos gafanhotos, eles seriam destruídos, seriam reduzidos a nada, mas Deus, o profeta, ele clama, simbolizando aqui Cristo que intercede por nós hoje, que nos representa diante desse Deus Todo-Poderoso. E Deus se arrependeu e não enviou a praga dos gafanhotos sobre Israel, que os iriam destruir, porque eles já haviam colhido as primeiras plantações e tinham que pagar esse imposto ao rei. E ele disse que o gafanhoto comendo aquilo que brotava, era isto que restava para a sobrevivência deles, e o gafanhoto comia tudo, destruía tudo. É tanto que o profeta diz assim: Senhor, tenhas misericórdia, Jacó é pequeno, Senhor, lembra-te das tuas promessas. Mas isto aqui, esses castigos estavam prescritos na lei de Deus, que se eles deixassem a lei de Deus, Deus enviaria o gafanhoto e comeria tudo o que eles plantassem, e eles seriam reduzidos a nada por causa da desobediência e do pecado. Então, vamos nos voltar para Deus, vamos deixar o mal. É tempo de nos santificarmos,
e não nos contaminarmos com as corrupções deste mundo, porque Israel caiu nesta contradição. Deixando Deus Todo-Poderoso, se voltou para os deuses daquelas nações ímpias, dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus. Deixou o Deus Todo-Poderoso e seguiu o exemplo ímpio daquelas nações, mas não ficou sem castigo. Deus, colocando o prumo, já achou aquela parede torta, pois ela simbolizava a nação de Israel. Agora havia uma barriga na parede. A parede já não estava mais no prumo, conforme a vontade de Deus, porque tinha deixado os caminhos do Deus Todo-Poderoso. Estavam praticando a idolatria, a impiedade e a injustiça, e Deus não estava mais se agradando do reino do norte contra a nação de Israel. Então, meus irmãos, é tempo de nós darmos ouvido às mensagens do Deus Todo-Poderoso, falada pela boca dos seus servos e servas, para que não venha sobre nós o castigo que nós merecemos receber. Porque a palavra de Deus diz aqui, nós observamos que Deus voltou atrás e não enviou o castigo dos gafanhotos. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus, Deus esperando um arrependimento da parte deles. E era um povo que conhecia a verdade do Deus Todo-Poderoso, conhecia os seus caminhos. A segunda praga, veja, Deus iria enviar uma seca terrível, que até os lençóis freáticos se secariam. Como ele disse aqui, o grande abismo foi afetado, os rios, os ribeiros se secariam. E a nação de Israel, que se achava ser alguma coisa cheia de orgulho agora, mas não era, só tinha conseguido vitórias porque Deus havia pelejado pela nação de Israel. Deus havia livrado, dado livramento, mas agora, cheios de orgulho, diziam em seus corações: nós conseguimos isso, e se esqueceram de Deus. E quantas pessoas hoje que Deus tem abençoado, tem dado vitória e livramentos, e essas pessoas se esqueceram do Deus Todo-Poderoso, e estão dizendo: a minha inteligência, a minha capacidade, a minha força, eu consegui isso com a minha capacidade e a minha força, e se esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Orgulho. Mas chegou o momento que Deus, colocando o seu prumo, encontrou esta parede torta, e ele diz: não mais passarei pelo meio de Israel. Significa, não terei mais misericórdia, não perdoarei mais os seus pecados e os seus erros. Agora irei castigá-los como eles merecem, porque já tive compaixão e não se arrependeram, não quiseram deixar os seus maus caminhos e permaneceram agarrados aos seus pecados e principalmente a idolatria. E Deus castigou Israel, e conosco, meus irmãos, não é diferente. Aqueles que viraram as suas costas para esse Deus, voltem, retornem para Deus, antes que Deus não passe mais no meio de vocês, e venha o castigo de Deus, e o justo castigo. Porque veja, Deus não tolerou também ali, como não tolerou também mais no Egito. Deus falou: eu passarei pelo meio do Egito. Agora não tolerarei mais a arrogância de Faraó, dos seus generais, dos seus líderes, mas vou aplicar um castigo que eles ouvirão a minha voz e saberão que eu sou Deus. Eu não sou homem, o meu poder é maior do que tudo. Eles saberão que os deuses do Egito nada são, mas eu sou o único Deus verdadeiro. E Deus passou pelo meio do Egito, e veio aquela praga, e todos os primogênitos do Egito foram mortos. Aí os
os seus corações entristecidos, temerosos. Faraó liberta o povo e deixa o povo ir. Meus irmãos, nós temos que estar com as nossas vestiduras altas, porque chegará um tempo que Deus não passará mais pelo meio da terra, porque agora não haverá mais perdão para os pecados de ninguém, porque houve tempo e Jesus está às portas, e quando Ele vier, a situação de cada ser humano já estará decidida. Se descermos à sepultura rejeitando o perdão que Deus quer conceder ao ser humano, o nosso estado já estará decidido. Enquanto nós estivermos vivos, há esperança, mas se descermos à sepultura sem termos nos arrependido dos nossos pecados, já não há mais esperança para nós. Restará o quê? Não é o castigo de Deus? Imerecido? Então hoje é o dia, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos santificar as nossas vidas, porque Deus poderá pôr o seu prumo e achar a parede torta. Ele poderá achar a parede torta e não passar mais, e não perdoar mais, e aplicar o devido castigo àquele que merece. Deus é amor, meus irmãos, mas é fogo consumidor, e horrível coisa é cair nas mãos desse Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Então, não vamos brincar com esse Deus. A nação de Israel fez isso. Deus tolerou, Deus perdoou, Deus teve paciência, mas chegou o momento que eles receberam o castigo que mereciam, porque não deram ouvidos à palavra do Deus Todo-Poderoso, falada pela boca dos seus santos profetas. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Assim, né, meus irmãos, resta-nos aqui nós darmos a bênção apostólica e irmos para os nossos lares. Hoje está chovendo, né? Graças a Deus. Nós vamos ter que esperar a chuva diminuir, mas graças a Deus, a chuva é bênção de Deus Todo-Poderoso. Mas antes de darmos as bênçãos para a bênção apostólica aqui, eu quero convidar você, meu estimado ouvinte, você de perto, você de longe, não importa qual seja a sua denominação. Aqui nós não fazemos acepção de ninguém. Aqui nós recebemos a todos, porque é o que Deus quer, que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados e venham para perto desse Deus Todo-Poderoso. E você também, que já é um servo, uma serva desse Deus Todo-Poderoso, nós queremos recebê-lo aqui, e vindo aqui os seus braços vão se unir aos nossos braços, e juntamente conosco continuaremos fazendo a obra desse Deus Todo-Poderoso. E queremos recebê-lo aqui presencialmente, e querendo ficar aqui, você será muito bem recebido, muito bem recebido. Ficaremos felizes. Então venha aqui adorar a Deus juntamente conosco. A igreja ela está localizada na rua Antônio Rocha, número 121, o bairro é o Jardim São Domingos, município de Sumaré, do estado de São Paulo. Os cultos de adoração ao nosso Deus aqui, eles são realizados às segundas-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos. E nós sempre iniciamos os cultos de adoração ao nosso Deus aqui, às 19 horas. Estão todos convidados. Pedimos a vocês também, os nossos estimados ouvintes, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, pelos vídeos que são postados no canal da Igreja Pentecostal Corporação aí no YouTube, para fazerem suas inscrições. Porque fazendo as inscrições, o canal fica mais fortalecido, ele cresce. Então faça isso, meus irmãos. Você está sendo uma pessoa que está contribuindo com a causa do Deus Todo-Poderoso. E a verdade não pensa mais. Então se inscreva, deixe ali o seu sinal de positivo, de aprovação, porque fazendo isso, você está passando para o YouTube, e aquilo que nós estamos postando ali é positivo, é benéfico para a sociedade. Faça isso, e Deus vai abençoar você. Também compartilhe os vídeos,
porque compartilhando outras pessoas são alcançadas pela mensagem de Deus e são abençoadas. Assim, resta-nos dadas a bênção apostólica e iremos para o nosso Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a consolação do Espírito Santo desse Deus Todo-Poderoso seja conosco, que adoramos e servimos a esse Deus Altíssimo, e também com todos os filhos e filhas desse Deus que se encontram espalhados sobre a face desta terra. Nós dizemos amém, mas também dizemos assim: ora bem, Senhor Jesus Cristo, está encerrado, graças a Deus. Amém.